Boa tarde, como vão vocês? Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Novamente, nós estamos numa transmissão simultânea, YouTube e Instagram. Vocês querendo, vocês podem enviar perguntas aqui no chat que eu vou respondendo, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram. Todo mundo que tá, né, que vai chegar, não chegou ninguém ainda, mas daqui a pouquinho as pessoas estão chegando. E todo mundo que chegar, sejam muito bem-vindos. Quem estiver assistindo essa live posteriormente, seja muito bem-vindo também. É um prazer poder falar, é uma honra, de fato, poder falar para as pessoas. Hoje nós vamos dar continuidade com as perguntas que eu recebi. Né, e é uma coisa que eu gostaria é de agradecer bastante as pessoas que têm me enviado perguntas. Eu fico muito, muito, muito contente porque me dá a oportunidade de falar coisas que, né, de responder e de posicionar, que às vezes fica diluído nos vídeos que eu faço. Às vezes uma coisa mais pontual, a pessoa não tem aquela resposta prontamente. Então, quando vocês me enviam perguntas, isso me dá a oportunidade de colocar meu telefone aqui para não ficar pitando, né? Pitou, que eu esqueci de colocar. Isso me dá a oportunidade de abordar alguns assuntos que nos vídeos às vezes fica muito diluído. Então, agradecer bastante as pessoas que me enviaram perguntas. Recebi muitas perguntas e selecionei algumas em alguma ordem. Claro, né, que todas as perguntas eu gostaria de responder e vou responder na medida do possível. Mas às vezes uma pergunta, ela se desdobra em várias outras. Então, respondendo uma, muitas vezes eu estou respondendo mais de uma coisa. Eu recebi muita pergunta sobre coragem, sobre medo e sobre insegurança. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem sobre o que é insegurança. E a primeira pergunta que eu vou responder é justamente essa, porque ele vai me dar a oportunidade de retomar esse assunto. Bem-vindo, Luciano. A pessoa me perguntou assim: Carla, tem muita vontade de começar no digital, mas morro de vergonha de aparecer em vídeo. Como faço para superar isso? Então, vergonha, ele é um medo. Medo do quê? Medo de julgamento. Foi a mesma coisa que eu falei da insegurança, porque está no mesmo lugar. Hoje eu postei exatamente isso. Insegurança é medo. Medo do quê? Medo do julgamento do outro. Né? A insegurança, ela está no lugar de vão me avaliar e vão me achar insuficiente. A vergonha é assim: nossa, eu sei que eu não sou suficiente. E que embaraço de me posicionar, né, de alguém perceber que eu realmente não sou suficiente. E aí tem uma coisa muito importante, que todos nós somos suficientes. O problema é agradar esse superego que está dentro da nossa cabeça, chicoteando a gente como se fosse um capataz de senhor de engenho. Trabalha, trabalha, trabalha. Seja perfeito, seja perfeito, seja perfeito. E ninguém é perfeito, ninguém alcança essa perfeição. Perfeição é horizonte, né? Horizonte é aquela coisa que a gente vai caminhando, e à medida que a gente vai caminhando, cada vez mais ele está à mesma distância, né? Não chega nunca. E perfeição é exatamente isso. A gente procura ser melhor a cada dia. Procura ser melhor a cada dia comparado a quem? Não é aos outros, é a nós mesmos, né? Porque assim, a nossa única régua deve ser nós, né? Assim, não tem outra régua para isso. Eu preciso hoje olhar para trás e pensar assim: nossa, hoje eu estou melhor ou eu estou pior do que eu estava há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos? Em algumas coisas a gente dá uma pioradinha e é natural, e outras coisas a gente melhora e muito. Mas o importante a avaliação minha é comigo, não é com o outro. Então, como fazer para começar no digital e vencer, né? Ela diz assim: como é que eu supero o medo? Uma palavra que eu gosto de usar é enfrentar. Porque assim, superar, vencer e tal, me dá a sensação de que o sujeito está guerreando, que aquele ali é um adversário. E na realidade não é. Né? O nosso medo, ele é um guardião, ele é alguma coisa que está ali para nos conduzir da melhor maneira possível, para fazer com que a gente tenha a melhor vida possível, para nos proteger da morte. Né? Você fala assim: nossa, mas aqui, vergonha mata, né? Teoricamente não, e teoricamente sim. Por quê? Não mata seu corpo físico, mas mata seu psiquismo. Do que eu estou falando? A gente cria uma identidade. Né? Identidade, como a própria palavra diz, é aquilo que nos identifica.
aquilo que nos identifica é o mesmo e é completamente diferente do outro. A gente tem algo que é muito comum, ser humano. Você pega, né, a população mundial, é todo mundo muito parecido e muito diferente. Né? A gente tem assim, várias coisas que você pega a história das pessoas, são parecidas, mas com pontos radicalmente diferentes. Então, a nossa identidade é aquilo que nos identifica, como nos iguala como espécie, e aquilo que nos separa como indivíduos. E essa identidade, ela é construída com base de um monte de coisa. Vou abordar aqui só o que é importante para isso que a gente está conversando, que é a vergonha. Essa identidade, ela está assentada na autoestima. O que é autoestima? Autoestima é aquilo que as pessoas desenvolvem como um alto valor. É aquilo que eu reconheço em mim mesmo, em mim mesma, que é valoroso, que me coloca numa posição de igualdade com as outras pessoas. E aí tem um problema, né? Porque a autoestima, ela fica um tanto esburacada. O que eu estou chamando de autoestima esburacada? Quando a gente é criança, quem nos sustenta de autoestima são os nossos cuidadores, com várias ações. Porém, não é isso que eles fazem, não cai no vazio, cai numa interpretação nossa. Na semana passada, no domingo, eu dei o exemplo da chuva. E eu vou repetir o exemplo porque ele é muito bom. Duas pessoas olham a chuva. Uma pensa, nossa, que chuva romântica. E a outra pensa, nossa, que chuva depressiva. Chuva não é nem romântica nem depressiva. Mas a interpretação da pessoa é que faz com que ela interaja no mundo. E aí, a minha autoestima, ela está construída naquilo que eu interpretei das minhas relações com as pessoas de modo geral. Interpretei do quê? De quanto eu valho, do que eu sou importante, do que a minha voz tem valor, o tanto que eu sou escutada. E aí você vai pensar assim, nossa, então é pra gente ficar assim, se achando, né? Não, não é. Porque uma pessoa que está se achando, curiosamente, quanto mais arrogante uma pessoa mais insegura ela é, né? Parece estranho, né? Quanto mais prepotente uma pessoa mais fragilizada ela é. E isso é um mecanismo de defesa que a pessoa utiliza para não sucumbir àquilo que é devastador para ela. Então, né, a vergonha está sentada aí na minha autoestima. Se a minha autoestima não está bacaninha, eu vou me avaliar mal. E quando eu me avalio mal, né, eu falei, a gente constrói lá nosso imaginário de quem nós somos. O nosso imaginário, de modo geral, nós somos alguma coisa, mesmo que a gente não perceba, a gente acha que a gente é muito melhor do que a gente é lá no imaginário. O problema é que o imaginário não existe assim, solto, né? Só ele comanda. Ele está sentado em outro, né? Ele relaciona com outras coisas também. Parte do nosso psiquismo fala assim, nossa, você é o máximo, o mundo gira ao seu redor. E parte fala assim, nossa, que bobagem, minha filha, aqui, você não é nada, você não é ninguém. E essa briga interna, dentro desses dois eus aí, entre aspas, é que faz com que, ao mesmo tempo, eu queira parecer muito melhor do que eu sou, e ao mesmo tempo eu morro de vergonha, porque assim, nossa, eu sei que eu não sou. Embora isso não esteja tão claro na minha percepção. Respondendo a sua pergunta, né, para não divagar demais, como é que faz para superar a vergonha? Vamos pensar em enfrentar o medo, porque assim, a vergonha, né, é o medo. Eu vou traduzir tudo como medo porque fica bacana para a gente pensar nisso. Você enfrentando é o quê? De novo, né? Enfrentar para mim é estar de frente. Então eu olho para o meu medo, eu reconheço o meu medo e eu vou desenvolver estratégias para poder lidar com esse medo e ele se tornar alguma coisa útil para mim e não alguma coisa que me derruba. Então, assim, superar é complicado, mas enfrentar sim. Eu, inclusive, escrevi um e-book que está muito bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, tá? Mas está na bio também. Então, né, ou num lugar ou no outro, você pode clicar e baixar esse e-book. Esse e-book tem lá os primeiros passos, tem uma explicação muito boa, né? Um conteúdo mais para você entender o que é o medo, o que eu estou chamando de coragem, o que eu estou chamando de coragem consciente, o que eu estou chamando de coragem kamikaze.
E, ao mesmo tempo, tem várias estratégias muito úteis para começar, para dar os primeiros passos para lidar com esse medo. Claro que, assim, você vai pensar, nossa, então vou pegar esse e-book e vai resolver minha vida. Nossa, não vai, sabe por quê? Porque o processo funciona assim. Primeiro, eu preciso me conscientizar de alguma coisa. E depois eu preciso internalizar aquela coisa. Entre eu saber que é informação e eu internalizar, que significa o quê? Eu transformar isso em uma ação, transformar isso em... Eu falo que é transformar em sangue, né? Porque assim, fica tão entranhado na gente que passa a ser a gente mesmo. O passo de internalizar isso, ele é um pouquinho, né? Um pouquinho mais do que simplesmente aplicar técnicas e dicas de estratégia. Porém, pensa o seguinte, tem uma criança que está com febre. Febre é um sinal de que tem alguma coisa ali que está acontecendo. Se você der um antitérmico para ela, vai resolver? Não. Vai passar a febre, mas né, vai abaixar a febre, às vezes até momentaneamente, aí ela volta. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que está acontecendo que precisa ser tratada. Então, o antitérmico, ele não é a solução. Então, assim, as primeiras estratégias, elas não são a solução, mas elas são as primeiras estratégias necessárias. Então, tem muitas coisas no e-book que vão ser muito úteis para a sua vida. Então, baixa o e-book e aproveite. E outra coisa, né? O segundo ponto. No curso, daqui a uns dias, o curso estará com as inscrições abertas. No curso, eu vou acompanhar você para que você possa dar esses outros passos para além das estratégias. Né? Então, o que é o curso? Ele é uma metodologia híbrida que tem parte de aulas gravadas e parte das aulas vão ser ao vivo, vão ter encontros, vai estar bem bacana. Para quê? Para eu poder pegar na sua mão e te ajudar, te auxiliar a fazer esse caminho mais rapidamente. Imagina o seguinte, você nunca foi numa cidade, e aí você tem que ir no endereço X. Você não tem mapa e você não tem GPS. Se você vai tentar chegar nesse endereço X só por você mesma, imagina, você não vai perguntar para ninguém, você vai caminhar sozinha, né? Tentar achar sozinha. Vai ser fácil ou vai ser difícil? Tremendamente difícil. Se você começar a perguntar para as pessoas, ainda vai ser difícil. Né? Então, imagina que para você chegar mais rápido no lugar, se de um jeito ou de outro você pode até chegar, ou não, né? Porque dependendo do lugar você não chega, você vai para outras quebradas. Né? Mas chegar rápido é um processo que eu desenvolvi uma metodologia para isso. Por quê? Porque uma análise, né, você pensa assim, eu vou fazer um acompanhamento terapêutico, que eu acho uma excelente ideia. O acompanhamento terapêutico você vai levar alguns anos, porque assim, você não vai, né, você vai num determinado ritmo. Condensar isso e criar uma metodologia para que você vá mais rápido, é isso que eu fiz com o método, tá? O método chama Destrave a Coragem para o Mundo Digital. Então, daqui uns dias estará com as inscrições abertas e aí são os próximos passos para você ir mais rápido nessa superação, né? Que você está chamando de superação e eu estou chamando de enfrentar. Segunda pergunta. Trabalho numa coisa que me mata por dentro há 10 anos, mas tem conta para pagar, família para sustentar, e o medo de não dar certo na mudança me paralisa. E se eu largar tudo e descobrir que não tenho talento para o que eu quero fazer? Como ter coragem quando o risco é real? Eu acho que qualquer mudança precisa de estratégia, precisa de um planejamento. Essa ideia de que assim, vou pular de cabeça e vou queimar as pontes, para algumas pessoas funciona, para outras não funciona. Né? Eu sou um pouquinho mais comedida, assim, então... queimar pontes e pular de cabeça, nem sempre eu acho que é interessante. Então, assim, toda mudança requer um plano. Pular de cabeça talvez não seja interessante, porém, você planejando a sua mudança é possível de fazer, né? Porque, assim,
Se a sua única fonte de renda é o seu trabalho, é o seu emprego, e você precisa dela para pagar o aluguel no mês que vem, né? Assim, como é que eu largo o emprego e vou pagar o aluguel no mês que vem? No mínimo, imprudente, né? Mas traçar um plano para isso, sim. Começar fazendo as coisas concomitantemente. Por quê? Porque gasta um tempo também para qualquer empreendimento começar a dar resultado, né? O resultado não aparece no mês que vem para você pagar o aluguel. Porém, se você não começa também, o mês que vem nunca vai chegar, né? Então, tem que começar, mas aí equilibrar as coisas, para que você não né, medir, como o povo da roça diz, né? Medir a água e o fubá. Porque você tem toda uma realidade financeira né, que você tem que dar conta. Então, eu estou entendendo que você depende do seu salário. Tem algumas pessoas que conseguem fazer o planejamento, assim, eu vou guardar um recurso suficiente que eu tenha 1 ano de salário. E aí, depois de eu ter 1 ano de salário, aí sim eu vou fazer o meu projeto. Eu recomendo que você faça as duas coisas paralelas, né? Guarde um dinheiro, mas também comece. Porque, como eu disse, qualquer empreendimento gasta um tempo para acontecer. Imagina o seguinte, vamos pegar exemplos simples, né? O sujeito resolveu montar uma padaria. Ele gastou um investimento gigantesco para poder montar a padaria. Esse dinheiro que ele colocou, ele não vai ter retorno dele no primeiro ano. Ele vai gastar um tempo para poder ter retorno. Então, assim, qualquer empreendimento. E o digital também não é diferente, né? É um empreendimento também. Só que o digital, ele tem a vantagem que o seu investimento financeiro, ele é muito baixo, né? A sua barreira de entrada, ela é baixa. Então, é fácil de fazer. E aí, lá no curso também, a gente vai desenvolver toda essa estratégia para que você possa fazer o que você quer daqui a um tempo, mas também não ficar sem nada agora, né? Porque assim, gasta um planejamento. Então, querendo, né? Assim que as inscrições estiverem abertas, eu vou colocar o link na bio também, tá bom? Agora, coragem, né? De novo, coragem é aquela história. Existem 2 tipos de coragem, é isso que eu falei, né? Assim, a coragem consciente, ela planeja, ela enfrenta, ela entende o que está ali. A coragem kamikaze, às vezes, ela pula de cabeça e bate a cabeça na pedra, né? Então, assim, é complicado. Mas lá, de novo, né? Lá no e-book também, seria muito interessante que você baixasse o e-book também, para que você pudesse começar a planejar com um pouco mais de estratégia. Terceira pergunta. O Instagram é meu inferno pessoal, achei ótima essa. Todo mundo parece ter uma vida resolvida, o corpo perfeito, o negócio bombando. E eu aqui, tentando parecer que estou bem. Como ter coragem de ser autêntica quando todo mundo parece ser melhor do que eu? Pois é, a comparação é outro pedaço que é complicado, porque seguinte, você nunca vai comparar os seus bastidores com os bastidores dos outros. Sabe por quê? Porque você não conhece os bastidores dos outros. Você conhece só o seu. E aí você compara o palco do outro com os seus bastidores. A comparação fica cruel. Porque assim, exceto com algumas raras exceções, as pessoas não postam os seus fracassos, as suas dificuldades e etc. Às vezes até postam, mas ainda assim você não viveu todo o processo, toda a dor do processo que a pessoa passou. Você está vendo uma versão editada dos bastidores, do sofrimento, etc. Então, assim, não é para se comparar com o outro, não. Se compara com o outro, não, tá? Se compara com você mesma. Pega você há 5 anos, você agora, e pensa você daqui a 10 anos. Então, se você não der o passo, daqui a 10 anos você vai pensar a mesma coisa e talvez até pior. Nossa, ainda perdi 10 anos da minha vida. Então, assim, não se compare com o outro, se compare com você. A única fita métrica que a gente pode ter, que é saudável, é a nossa própria fita métrica. Ih, eu acho que meu som de novo no YouTube não está funcionando. Aqui tá ligado, mas parece que não está piscando ali. Bom, vai, né? Pior é que eu testei e tava tudo certo. Vamos ver o que acontece. Às vezes eu tô enganada, né? Tomara. 4ª pergunta. Eu sou muito insegura em tudo que eu vou fazer. Tenho 2 filhos e às vezes vejo isso neles. E às vezes vejo isso neles também.
Será que minha insegurança está afetando meus filhos? Como fazer para me sentir mais confiante? Então, filho é uma esponja. Filho, de fato, muitas vezes, ele não é que ele copia, ele aprende. Imagina o seguinte, a gente chega... um exemplo ótimo que acabou de me ocorrer. Existe um efeito na natureza que chama imprinting, que é o seguinte, o pato nasce, o patinho lá nasce, e ele sai acompanhando a primeira coisa com o movimento. Olha que legal, né? Então, assim, normalmente é a pata. Então, ele sai acompanhando a mãe. Só que se a mãe morreu, não tá por ali e tal, e passar alguma coisa que move, que tá andando, ele vai sair acompanhando. Então, filho, não é exatamente assim, né? Guardado as devidas proporções, mas filho aprende com o ambiente que ele está. Filho, assim como a gente deveria fazer, ele não escuta só as palavras, ele escuta muito mais as ações. Então ele olha para você e percebe a sua insegurança, inclusive no cuidado com eles possivelmente, né? Porque quando a gente é insegura, de modo geral a gente é inseguro para tudo. Ou então a gente oscila, insegurança e ser muito brava, porque é quase uma compensação, né? Já que, né, eu tenho que colocar autoridade, deixa eu colocar autoridade com muita força, porque aí vai me obedecer e aí, né, vai funcionar. Então a gente oscila nisso. Então, assim, possivelmente, seus filhos, sim, estão construindo a ideia de que o mundo é muito arriscado, né? É muito perigoso. Então, tem que ter muito cuidado com tudo. Não dá para botar o pezinho na porta, porque algo muito ruim vai acontecer. E isso, né, de fato acontece. Eu estou dizendo isso para você morrer de preocupação? Não. Eu estou dizendo isso para que você possa compreender que você tem um papel muito importante. Eu sei que você já sabe disso, claro que eu sei que você já sabe disso. Que você tem um papel muito importante, não apenas no cuidado com eles, mas no cuidado com você. O cuidado com você significa o cuidado com eles, porque eles vão perceber, vão acompanhar a sua mudança. E o legal também disso é que você pode ter a oportunidade de conversar com eles quando eles, não sei a idade que eles têm, né, você não me contou, mas quando eles estiverem um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais maduros, talvez você possa conversar com eles dessa coisa que é assim, olha, eu tinha isso, eu era muito insegura. E aí, agora, né, aconteceu isso, eu aprendi isso. Então é possível a gente não ser a mesma coisa. A gente pode crescer, a gente pode melhorar. Talvez também seja uma boa oportunidade. Mas é importante que você se cuide. Boa tarde, Galego, bem-vindo. É muito importante que você se cuide para que o modelo que eles tenham de pessoa adulta não seja uma pessoa completamente insegura, tá? Então assim, nossa, então danou-se tudo, agora está tudo acabado, de jeito nenhum. A gente tem sempre a oportunidade de refazer de reconstruir aquilo que em algum momento não estava tão bem construído. Criança, então, é uma beleza, porque assim, ela tem fases, né? O desenvolvimento, ele acontece em fases. Então, a criança, sei lá, 6, 7 anos, que está numa situação que alguma coisa ficou ali não tão bem construída, lá na adolescência, muito disso vai voltar. E você lá também vai ter a oportunidade de reconstruir. E aí, assim, você fala, nossa, já passou da adolescência, e agora? Não, a vida inteira você tem a oportunidade de reconstruir. Principalmente pela atitude, né? Que eu estou dizendo, assim, você pode sentar e conversar com eles na hora que você achar que é conveniente. Olha, vai ser a vida inteira sendo insegura, e aí construir essa segurança a partir disso. Então, você pode também fazer qualquer coisa que você queira e se dispõe a fazer, né? E de novo, né, sentir mais confiante, vou acreditar que você está na live, né, ou que você vai assistir depois para poder você recuperar o que eu disse anteriormente. Que criar confiança é trabalhar a sua autoestima, né? Se você está com a autoestima muito fragilizada, é difícil ter confiança quando você não enxerga o seu alto valor, né? Então, assim, a insegurança vem mesmo, porque eu não sei o que eu valho.
qualquer desafio é grande demais, é gigante demais para mim, eu vou sucumbir. E o nosso psiquismo trabalha para nos proteger, para que a gente não desfacere, né? A gente não quebre todo e morra psiquicamente. Então, o seu psiquismo vai te conduzir, enquanto a autoestima estiver, né, mais esburacada, para que você evite situações que podem ser muito agressivas para você. Então, é legal olhar isso, né? Então, de novo, baixe o e-book, porque ele tem muita estratégia que vai te ajudar nesse começo. Querendo continuar em companhia de, assim que o curso estiver com as inscrições abertas, terá o link na bio. Ok? Pergunta número 5. Olha, já comprei tanto curso, mas ainda continuo travada. Tenho várias ideias, mas na hora do vamos ver, começo e não consigo continuar. Sinceramente, estou cansada de gastar dinheiro e ficar na mesma. Olha, eu acho que você tem toda a razão de estar cansada, tá? Então, assim, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. O que acontece? Muitas vezes, nosso psiquismo, né? Eu vou falar muito sobre psiquismo. Nosso psiquismo diz pra gente assim: não, você não tá com medo. O que você precisa é só mais esse curso. Olha, é porque você não sabe tráfego, é porque você não sabe fazer uma campanha. O que você não sabe é fazer uma thumbnail. O que você não sabe, aliás, você não sabe nenhuma dessas expressões que eu tô falando aqui, porque é bem possível que algumas pessoas não saibam mesmo. Então você tem que aprender tudo isso. Aí você vai e aprende tudo isso. Mas aí você vai dizer assim: nossa, então, aqui, a minha câmera, eu preciso de uma câmera melhor, porque a câmera não tá... agora eu preciso do microfone. Olha, não, mas esse ambiente, o som dele não tá bom, tá dando muito eco. Tudo isso é pertinente? Tudo isso é pertinente, tudo isso é útil, tudo isso é necessário e importante. Porém, nenhuma dessas coisas é de fato a razão para que você não faça. Você acabou de dizer assim: nossa, eu já comprei tanto curso e estou travada. Certamente você já sabe um monte de coisa, um monte de coisa. Porém, está te travando não é falta de conhecimento, é medo, né? É medo. Medo de quê? Medo de ser julgada, medo de ser avaliada, medo de não fazer certo, medo de dar errado, medo de dar certo. É uma coisa que quase ninguém fala. Medo de ter sucesso. Gente, é impressionante, mas assim, é quase tão comum o medo do fracasso quanto o medo do sucesso. Sabe por quê? Porque sucesso também muda a vida da gente. Eu estava falando da nossa autoestima, né, que a gente, da nossa identidade, que a gente constrói uma identidade. Quando eu tenho uma mudança, mesmo que ela seja boa, mesmo que me traga coisas muito legais, e mesmo que aquela realidade que eu estou nela naquele momento seja muito ruim, qualquer mudança gera um tremor, né? Pensando aí no abalo sísmico. A imagem é essa, causa um abalo sísmico na minha identidade. Eu preciso deixar de ser parte de quem eu sou para acomodar uma nova parte de quem eu serei. Então, até mesmo ter sucesso gera medo. E aí, isso, né, assim, de novo, o nosso psiquismo, ele trabalha para nos proteger. Ele quer que nós evitemos o desconforto a qualquer custo. Custo, inclusive, de ficar travada. Então, estar travada é uma defesa para o medo. Qual que é a solução disso? A solução é enfrentar esse medo. Então, né, lá no e-book você vai ter algumas estratégias. Querendo continuar acompanhada, tem o curso, porque assim, estratégia, eu vou voltar a falar o que eu falei no começo, né, porque é importante. As estratégias são super importantes para você começar. Mas imagina o seguinte: você precisa andar 100 quilômetros. Você precisa dar o primeiro passo, né? Senão você não chega nos 100 quilômetros. Mas se você der 3 passos e parar, você chega no 100º quilômetro? Claro que não. Então, assim, é um caminho que se faz. E esse caminho, para que ele seja mais rápido, mais assertivo, é importante que tenha uma metodologia atrás, né, para poder te amparar, te sustentar e te realmente fazer ir mais depressa. E aí tem uma pergunta aqui em algum lugar, que aí eu vou responder parte dela agora, porque eu não lembro dela toda, que a pessoa disse mais ou menos assim: olha, mas será que esse método funciona mesmo? Porque eu já tentei tanta coisa.
E aí, o que eu respondo para essa pessoa que está preocupada se o método funciona ou se não funciona? Muito, muito, muito importante. Uma metodologia dessa, ela não se constrói assim. Nossa, eu inventei aqui da minha cabeça e pronto, e vou colocar aí. Ela é testada, né? Assim, não apenas por mim. Parte dessa metodologia, porque assim, a gente não inventa roda, né, gente? Assim, a gente parte de estudos científicos, de pesquisas, de testes já validados. A gente parte de todo um arsenal de conhecimento para construir uma metodologia. Então, o que eu estou testando? Porque a minha primeira turma ainda está em andamento. E o que eu estou testando? Mas já tem resultado. Inclusive, né, quem acessar aí o e-book vai ver o depoimento lá de uma das minhas alunas. O que eu estou testando no meu curso? Estou testando a minha junção, a minha metodologia. Agora, todas as coisas que eu me amparei para construir, elas estão validadas, né? A gente não inventa a roda. Então, é isso que te garante que funciona. Outra pessoa que utilizou a metodologia e que diz assim, nossa, olha, eu estava assim, super travada. Eu queria fazer uma live. E aí, essa live, a gente fez uma aula e assim, no mesmo dia eu fui lá, falei, nossa, quer saber? Vou fazer, você vai escutar esse depoimento lá. E eu estou falando sobre isso porque a aluna me autorizou a falar. Então, por isso que eu estou contando. Então, assim, nossa, ela falou no mesmo dia. Então, assim, nossa, é muito importante, estar acompanhado é muito importante. Então, o que você tem é depoimento de outras pessoas que o método funciona. Além disso, né, assim, você vai falar assim, ah, não, mas eu acho que eu posso ir com um terapeuta. Sim, claro, lógico, nossa, apoio 100%. Se você tem, né, tempo para isso, porque, né, eu, por exemplo, fiz 10 anos de terapia, né, 10 anos. Então, assim, e porque é necessário, porque é importante, porque eu sou psicóloga, né, além de resolver minhas questões, eu tenho que saber para onde eu estou conduzindo o meu paciente. Né? Porque na psicanálise a gente tem uma máxima que é assim, a gente não vai com o paciente para além do que a gente mesmo foi. Então, assim, se eu tiver as minhas, né, eu precisava de resolver todas as minhas questões para poder ter condições, enxergar, escutar, porque a gente fica surdo, a gente fica cego, a gente para coisas que ainda a gente não está resolvendo, né? Não resolveu ainda. Precisava desse tempo para ir. Imagina o seguinte, são 10 anos de psicanálise, né, de análise. Aí é uma média de, sei lá, 300, 400 reais a sessão, uma vez por semana, 4 sessões por mês, durante 10 anos, faz a conta. Então, assim, né, que eu estou dizendo? Supera, né, assim, nossa, então não faz um acompanhamento psicológico, faz o meu curso? Não estou dizendo isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é assim, eu desenvolvi uma metodologia para que você possa destravar a coragem de uma maneira muito mais rápida. E eu coloco lá para o mundo digital. Por quê? Porque assim, ó, aí a pessoa fala assim, mas nossa, não quero esse negócio digital, eu não quero fazer curso, eu não quero, né, não quero fazer disso um rendimento. Então isso não é para mim. Não é verdade, sabe por quê? Porque quando a gente destrava a coragem, a gente não está destravando uma chavinha que está restrita, que está circunscrita numa coisa só. É conexão, né? O nosso cérebro, ele funciona com sinapses. Quanto mais sinapses eu tenho, quanto mais associações eu faço, quanto mais coisas eu aprendo, mais rápido, mais veloz são essas conexões. Então, né, assim, utilizar uma metodologia que acelere esse processo é bastante interessante. Então é um convite, tá? Não estou falando assim, nossa, eu não faço terapia e vem comprar meu curso, não. Tá? É outra história, é outra pegada. Sexta pergunta. Então, deixa eu só concluir aqui a quinta, que é da história do travada. Então, travada é porque, assim, você está com medo de ser avaliada, de ser julgada. Então, né, uma coisa muito importante que a gente precisa de mexer é nessa reconstrução, né, não sei nem se reconstrução é uma boa palavra, não. Vou colocar construção mesmo, tá? De uma autoestima adequada. Porque, assim, você tem autoestima? Claro que você tem, todo mundo tem, né? Assim, por menor que seja, tem. Mas está esburacada. Então, de fato construir uma autoestima adequada.
quando você conseguir construir uma autoestima adequada, você vai ver que o travado, né, desaparece. Isso quer dizer que todo o medo da sua vida desapareceu? De jeito nenhum. Que assim, nem momento mais você vai ter um coração acelerado? De jeito nenhum. Isso vai continuar acontecendo o resto da sua vida. Porém, você vai ter estratégias internas para lidar com isso e nem se violentar, né, daquela história assim, tá com medo, vai com medo mesmo, e nem congelar, e nem paralisar. Então você vai desenvolver estratégias internas para lidar com isso e realmente não ficar congelada e paralisada. Boa tarde, Zilda, bem-vinda. Sexta pergunta. Meu maior desafio é conciliar a rotina com o digital. Trabalho, família, casa. Como achar tempo para tudo isso? Não é simplinho mesmo, não. Você tem razão de ficar apreensiva. Porém, todo mundo, você, eu, o pedreiro, o carpinteiro, o presidente, o médico, o cirurgião, todos nós temos exatamente o mesmo tempo, 24 horas. Se tem uma coisa que não tem, tem pessoas que são mais ricas, tem pessoas que são menos ricas ou mais pobres. Mas tempo não tem jeito, tempo todo mundo é igual. Então, se algumas pessoas conseguem, é porque isso é possível. Não estou dizendo aquelas pessoas que viram noite fazendo coisas, não. Eu estou dizendo de uma atividade que é saudável dentro das 24 horas que a gente tem. Dormir nas horas adequadas, porque se você não dormir também, você não consegue ser produtiva, você não consegue raciocinar direito. Eu sempre, né, assim, quem me conhece já sabe que eu durmo assim, super cedo. Porque vai chegando uma determinada hora do dia e eu não consigo raciocinar mais, né? Assim, lá pelas 7 horas da noite, 7h30, eu falo, nossa, tô vencida, né? Porque eu realmente tenho muita necessidade de dormir cedo. Então, não é para pessoas ficar se violentando, não. Porém, existem estratégias, né? Existe planejamento, existe uma coisa que a gente prioriza algumas coisas em detrimento de outras, para poder encaixar aquilo que é importante e fazer várias coisas, né? Eu dou o exemplo meu porque o meu universo sou eu, né? Então assim, eu tenho que dar o meu exemplo, né? Não tem jeito. Eu não tenho empregada, né? Então assim, o serviço de casa é meu, de vez em quando assim, eu falo assim, lavar janela é muito para mim, vem cá um faxineiro e faz isso para mim. Mas de modo geral sou eu que faço. Eu não gosto de comer na rua, eu não gosto de comer em restaurante, né? Eu prefiro eu mesma fazer minha comida, então eu faço minha comida. Eu tenho a vantagem de morar sozinha, então assim, né? Não tenho que cuidar de família e tal, então, mas, né? Tem um pedacinho que é menor. Eu tenho um trabalho de servidora pública, eu tenho consultória e eu tenho digital. Eu tenho 3 atividades. Eu faço pilates, eu faço academia, né? Assim, e eu leio, e eu estudo, e eu etc. Então, né, tem jeito de você encaixar as várias coisas do seu dia de uma forma produtiva no seu dia. Porque, por exemplo, não dá para assistir Netflix 5 horas no dia e fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, né, algumas coisas se perdem. Então, tem jeito de conciliar? Tem jeito de conciliar. Minha família, meu filho, minha nora e minha neta, eles moram em outra cidade, a 6 horas daqui, de onde eu moro. E eu vou regularmente lá. Então, o que eu estou dizendo também? Né? Tem, assim, muitas coisas que eu faço e meu dia só tem 24 horas igual o seu. Então, assim, tem jeito de fazer? Tem. Mas lá, no nosso curso também, né, no meu curso também, eu vou te ajudar a organizar essa rotina de maneira que você vai conseguir ter uma qualidade de vida, fazer coisas importantíssimas, como, por exemplo, fazer exercício físico, né, porque senão você não tem longevidade, né, aí vai estar travada, né, não no sentido de não conseguir fazer, né, no sentido de não conseguir fazer as coisas concretamente falando. Então, assim, tem que encaixar no seu dia, para além de família, trabalho, casa, tem que encaixar no seu dia também a produção do digital, tem que encaixar também na sua semana a rotina de exercício físico, de altos cuidados, né, de cuidado próprio, né, altos de próprio. De encaixar isso também, porque isso também é importante, né? Em algum momento, não é agora, mas em algum momento eu vou criar um e-book sobre a importância
dos micronutrientes na nossa capacidade cognitiva para poder fazer a quantidade de coisas que a gente faz. Porque também, assim, se o sujeito está com deficiência nutricional, fica difícil da criatura conseguir ter ânimo, ter força, ter energia para poder fazer tudo que precisa de fazer. Então isso também é importante, isso também tem que entrar no nosso planejamento, tá? Mas possível é. Sétima, concordo com tudo para não brigar. Isso me desgasta muito, mas tenho pânico de discussão. E o pior é que muitas vezes fico morrendo de raiva de mim mesma. Estou sempre cansada, sobrecarregada, me sentindo desvalorizada, mas não consigo dizer não, mas não consigo dizer que não posso, que não quero. Como mudar isso? A gente desenvolve mesmo muito medo de ser rejeitada, né? Porque quando você está dizendo assim, concordo com tudo para não brigar, eu fico escutando, né? Assim, pode não, né? Não sei exatamente isso, mas é assim que eu escuto. Eu escuto assim, nossa, se eu disser o que eu quero, o outro vai me abandonar, me rejeitar. Então eu tenho que agradar o outro o tempo todo. Porque se eu me posicionar, se eu tiver voz, se eu ocupar espaço no mundo, esse outro, e aí o outro é qualquer outro, tá? O chefe, o namorado, o marido, a mãe, o pai, o filho inclusive, né? Assim, é todo mundo. Esse outro vai não gostar de mim. E a gente tem pavor que não goste da gente. Por quê? Porque se não gostarem de mim, eu não tenho amor. Sem amor, eu vou morrer. Morrer psicologicamente, morrer afetivamente, morrer psiquicamente. Né? Não é uma morte física, mas é uma morte. Lembra da história da savana, né? que a gente dependia do grupo para poder sobreviver? A gente carrega isso até hoje. Né? Assim, as pessoas precisam de olhar para nós e validarem quem nós somos. Se o outro não gostar de mim, significa que eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, eu estou proibida de ocupar lugar no mundo. Né? E aí fica complicado mesmo de falar não. Porém, qual que é a saída disso? É fazer tudo para o outro? É dizer tudo sim para tudo? Não, não é a saída. A primeira coisa que precisa é de desenvolver, né, uma autoestima adequada. Por quê? Porque eu estou falando de novo de autoestima. Porque é a coisa fundamental na nossa vida. É a partir dela que eu sei o que eu posso e o que eu não posso. No sentido de é adequado ou não é adequado, eu tenho valor ou não tenho valor, eu tenho voz ou não tenho voz, eu posso ocupar esse espaço no mundo ou não posso ocupar esse espaço no mundo. Quando a autoestima está adequada, eu sei o momento de calar e o momento de falar. Eu sei o momento de ceder e eu sei o momento de insistir naquilo que eu acho que é correto. Por quê? Porque eu não estou com medo de ser abandonada. Porque eu sei que se alguém me abandonar, eu não vou morrer. É só a pessoa que vai embora. O resto vai continuar tudo igual. Por quê? Porque a autoestima está adequada. Então, esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa muito, muito, muito importante, que às vezes passa batido para muita gente, é que a gente precisa aprender a se comunicar. O que eu quero dizer com isso? Comunicação tem ruído. O que a gente fala, nem sempre, quase nunca, é o que o outro escuta. Por quê? Porque eu sei o que eu quero dizer, eu sei as palavras que eu disse, mas eu não sei como é que o outro está treinado para interpretar. Então, às vezes você diz uma coisa e a palavra fica maldita, né? Maldita no sentido de o outro do outro lado lá entendeu completamente errado. Por quê? Porque o filtro dele, a lente dele, o óculos dele, fez com que ele enxergasse a coisa de um determinado jeito. Lembra a história da chuva? A chuva depressiva e a chuva romântica? Pois é a mesma coisa. Né? Então, assim, aprender a se comunicar é aprender a ser assertivo naquilo que eu comunico para o outro. É aprender, por exemplo, a conferir na realidade se aquilo que eu disse foi aquilo que o sujeito entendeu. Se aquilo que entendeu foi o que eu disse. Né? E para isso existem técnicas, estratégias para aprender a fazer. Porque, olha,
Eu vou falar muito de aprender a fazer, e você vai falar assim, nossa, tanta coisa pra aprender, né? E é mesmo, é verdade. Sabe por quê? Porque conhecimento não brota na cabeça da gente, não cai assim com um raio, ou então, né, como os espíritos acham que é, né? Assim, como é que eles falam? Incorporação, assim, incorporou o espírito no corpo. Conhecimento não é assim. Tudo que a gente sabe, tudo, absolutamente tudo. Boa tarde, Maristela, que bom que você está aqui. Deixa eu ver como é que eu vou te. Peraí. Entra aqui. É... Então, nem tudo que a gente diz é o que o outro escuta. Então, aprender a dizer para o outro assertivamente o que a gente quer é muito importante. Só que como é que eu vou aprender a fazer isso? Eu vou aprender a fazer isso? Deixa eu ver se ela. Não tô te vendo, Maristela. Você tá. Não tô te vendo. Boa tarde, Gá, né? Não sei como é que eu falo. Da Gafog? Gafog? Bom, boa tarde. Que bom que você está aqui. É, aprender a dizer para o outro aquilo que eu preciso, né? Aquilo, a minha necessidade. Só que, para eu fazer isso, eu preciso saber. Se eu não souber qual que é a minha necessidade, não tem jeito de saber isso. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é o exemplo do perfume, né? Assim, esse exemplo ele é bastante conhecido, assim, porque eu sempre dou esse exemplo. Uma relação de marido e mulher, namorado e tal. As mulheres, né? Eu falo da mulher porque isso é mais comum de acontecer com as mulheres. A mulher quer um perfume do marido, né? E aí começa a dar indireta para ele. Ah, fulano tá usando um perfume muito bom e tal, e aí começa a dar direta. Passa um tempo, vai dando indireta. Lá pelas tantas, fala assim, ah, esse perfume tá com uma promoção tão boa, tá custando não sei o que e tal. Vira e mexe e fala desse perfume. Por quê? Porque ela quer que esse marido entenda, na indireta dela, que ela está demandando alguma coisa. Só que o sujeito, às vezes, pode estar assim, nossa, não estou nem percebendo, estou achando que ela está falando realmente de um perfume e tal. E a mulher fica, aí chega no aniversário, Natal, seja lá qual for a data que ela achou que ele deveria saber e comprar para ela. O sujeito não se tocou, né? E a mulher fica possessa. Por quê? Ela está precisando de perfume? Ela está demandando perfume? Claro que não, né? Assim, o perfume era um subterfúgio, porque o que ela queria mesmo era saber se o sujeito estava prestando atenção suficiente nela, né? Assim, nossa, será que ele vai decodificar as minhas indiretas? Porque a decodificação da indireta é a certeza momentânea de que ele a ama, de que ele se interessa por ela, de que ele a escuta. Então, né, assim, e pior é o seguinte, pensar assim, nossa, ela faz isso conscientemente. Não, não faz. Ela nem sabe o que ela está fazendo. Mas ela vai ficar com raiva, né? Porque ele não percebeu e por aí vai. Se essa mulher, se essa pessoa soubesse o que ela está demandando do marido, ela não precisaria da indireta do perfume. Ela, né, poderia obter isso de uma forma mais assertiva, que realmente preenchesse a necessidade dela. Mesmo porque, né, nesse jeito, se desse jeito, ela vai continuar pedindo qualquer coisa e, ainda que ele dê, não vai ser a garantia de que ele escuta, de que ele está prestando atenção, de que ele a ama, né? Porque a gente sempre precisa de mais provas, mais provas. Quanto mais provas a gente precisa, quanto mais provas a gente demanda, mais provas a gente precisa. Então, vira uma corrida, né, sem fim. Então, aprender a se comunicar é fundamental para que você consiga construir né, uma autoestima adequada, tá? Mas isso também, esse também é uma etapa lá do curso que você vai passar por ela. Então, né, de novo, né, a metodologia está muito interessante para poder auxiliar a destravar, a enfrentar o medo, a se perceber um pouco melhor, né, nessas questões todas. Pergunta 8. Você fala que o medo pode virar aliado, mas meu medo de falar em público é real. Meu coração dispara, eu suo frio, às vezes até passo mal. Isso não é mais de 7, é físico mesmo. Como sua técnica vai resolver uma coisa que é do meu corpo? Pois é, aí tem várias questões interessantes para a gente poder conversar. Olha só,
Quando você está assistindo um filme, e aí tem uma cena muito triste, e a gente começa a chorar, isso é físico ou isso é psicológico? Isso é físico, né? Entende? Porque assim, você está chorando, né? Então a emoção aconteceu. Não, aqui, você sabe conscientemente que aquilo ali é uma produção cinematográfica, né? Que é uma filmagem, que são atores e tal. Você sabe, mas você se emociona. Você está no filme de terror. Aí as coisas estão ali acontecendo. Você dá saltos, se assusta, né? Você está no suspense, seu coração bate mais forte naquela cena mais, né, mais intensa. Isso é físico ou isso é psicológico? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: as duas coisas são indissociáveis. Não tem jeito de dissociar. Se você está com dor de dente, você não consegue se concentrar. Se você está com o pé machucado, tem consequências no seu humor. Né? Se você está sentindo dor, pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, estão sentindo dor constantemente, é difícil, na crise, até raciocinar. Então, assim, isso é físico ou é psicológico? É as duas coisas juntas. Então, medo, ele não é uma entidade abstrata. Ele é uma entidade, né? Ele é uma coisa que está assentada na fisiologia, porque a gente é fisiologia, né? Arranca, né? Assim, onde é que está a mente, né? Assim, arranca seu cérebro fora para ver se tem mente. Não tem, né? Então, assim, onde é que está a mente? Está dentro do cérebro, né? Qual circuito? É no sistema límbico? É no córtex pré-frontal? Onde é que está, né, a mente? Todas essas questões são questões filosóficas que estão aí há, né, décadas sendo discutidas e ninguém chega a lugar nenhum, porque tem a turma do a mente não é física e tem a turma da mente é física. E isso não importa, né? O que importa é o seguinte: medo, ele tem componentes fisiológicos. É físico mesmo, você tem toda a razão. O coração dispara, a perna treme, sua frio, dá ataque de pânico, né? Em algumas pessoas não consegue, não tem a sensação de que vai morrer mesmo. A vista embaça, escurece. Então, tudo isso é físico, sim. Mas tudo isso é psicológico também. Porque, olha, se você faz o teste, né? Quando você estiver com muito medo de falar em público e você fizer a respiração, lembra da respiração? Lembra não? Vou te lembrar. É a respiração. Oi, Eli, boa tarde, bem-vindo. É a respiração que eu chamo de 4-4-8. Você inspira em 4 segundos, mantém 4 segundos, expira em 8 segundos. Faz essa respiração 10 minutos antes de você entrar para poder falar em público. Você vai ver que vai melhorar muito, você vai se acalmar. Qualquer situação que você está mais ansiosa, você vai, né, um exemplo maior, você vai conversar com o chefe, e é um chefe, né, que faz assédio moral. Aí seu coração começa a disparar, sua pressão arterial modifica e tal. Enquanto estiver lá, o chefe está lá falando qualquer coisa, ou você mesmo precisa de falar alguma coisa, você vai fazer respiração, né? 4-4-8. Respira, segura, solta, 4-4-8. Você vai ver que vai assim, nossa, você fica muito mais presente na situação, você consegue articular seu pensamento muito mais rapidamente, porque você se acalmou. Então, né, técnica para se acalmar existe. E a técnica é uma ferramenta, né? E de novo, a ferramenta para mim, ela é útil e necessária, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso construir isso na base, preciso construir isso na raiz, eu preciso construir isso com você do medo, do que é esse medo de falar em público. Tá, eu tenho medo de ser avaliado, eu tenho medo de ser julgado, você já sabe disso, tá? Você está cansado de saber disso, né? Não estou te contando novidade nenhuma. Mas o que faz com isso? Como é que eu desmancho isso? Né? Desmancho é uma força de expressão. Como é que eu minimizo isso? Como é que eu estou percebendo o que está acontecendo? Eu consigo usar técnicas ali temporariamente, né, para me dar tempo de trabalhar para que eu não precise mais ter medo de ser avaliada, ter medo de ser julgada. Essa é a história. Então, a técnica, né, como eu disse mais cedo, e essa é uma técnica que eu venho desenvolvendo, metodologia que eu venho desenvolvendo há muitos anos, porque eu tenho 22 anos de consultório, né?
são muitas pessoas que passaram, não apenas no consultório comigo, mas em outros trabalhos que eu fiz. Então, essa metodologia, ela não está assim, nossa, acordei hoje e falei assim, deixa eu ver o que eu invento aqui. Eu fui no computador e inventei um trem. Não é. Ela está assentada cientificamente, em pesquisas, em testagens, em testes que foram validados. Né? Ela é todo um arsenal de outros teóricos muito importantes que construíram várias teorias e testaram e funciona, etc. Então, o que eu fiz foi juntar isso de um determinado jeito que possibilitou que o desenvolvimento dessa autoestima adequada fosse muito mais acelerado. E com isso, o lidar com medo fica muito facilitado, muito possível. Né? E aí, então, respondendo a sua pergunta, né? Sua técnica vai resolver essa coisa que é do meu corpo? Vai sim, tá? Então, de novo, né? Para quem não escutou, vou colocar o link do e-book aqui nos comentários, aqui embaixo, né? Na legenda, e também tem tem lá na bio o link. É muito interessante baixar esse e-book, mas é só baixar não, tá? Porque não resolve por osmose também não, tá? Não basta colocar igual a gente, né? O pessoal pensava antigamente. Põe um livro debaixo do travesseiro, deita e dorme em cima dele que você vai acordar sem sabendo tudo do livro. E isso só em Matrix, né? Quem já assistiu Matrix sabe do que eu tô falando. Só em Matrix dá para plugar e aí fazer o download do conhecimento. Mas né, a gente não chegou lá ainda, enquanto isso a gente precisa de não apenas baixar o e-book, a gente precisa de ler o e-book e a gente precisa de fazer, né? Precisa de colocar em prática, em ação, as estratégias que estão lá, tá? Para poder iniciar o processo. Porque como eu também disse, você não caminha 100 quilômetros sem dar o primeiro passo, mas se você der o primeiro e parar, você também não vai chegar no 100º quilômetro. Então, né, assim, o e-book vai te ajudar muito, mas ele não vai ser suficiente para resolver. Ele vai te dar técnicas para você utilizar, igual a gente utiliza antitérmico, tá? E aí, para dar tempo de você, para a gente trabalhar e construir o que a gente precisa de construir, tá certo? Oi, Roberto, boa tarde. Então, quero agradecer. Se ninguém tiver perguntas, né? Se tiver perguntas, pode colocar aí no chat que eu tô aqui para responder. Mas se ninguém tiver perguntas e tiver chegado né, mais depois, assiste a reprise da live, que ela tá bem útil, tá? Eu agradeço a todo mundo que veio. Boa tarde, Roberto. Tem pergunta? Tô aqui ainda. Então, agradeço muito a todo mundo que veio. É um prazer estar aqui. Domingo, às 18 horas, tem a live ainda não sei o tema não, tá? Não esquematizei o tema de domingo. Mas domingo é outra pegada de live. Às quartas-feiras é live de pergunta e resposta. No domingo tem uma live que é de conteúdo para poder ajudar né, todo mundo um pouco mais. De novo, né? Todo mundo que tiver perguntas, manda para mim. Eu adoro responder pergunta, é muito útil para todo mundo, não só para quem está fazendo a pergunta, para mim, né, que estou respondendo, mas para as pessoas que assistem. Então é legal a participação de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.